Descolamento de retina e retinopatia diabética são os assuntos do Prevê Saúde. O descolamento de retina é uma séria doença ocular que afeta mais adultos e idosos, sendo mais frequente em pessoas míopes ou com história familiar deste problema. Se não for tratada precocemente, o descolamento de retina poderá levar à perda total da visão. Na segunda parte do Prevê Saúde, vamos falar sobre uma frequente complicação crônica do diabetes, a retinopatia diabética. São lesões dos vasos retinianos e da retina. A detecção precoce da retinopatia diabética é a melhor proteção contra a perda da visão. Para falar sobre os assuntos, o convidado do Prevê Saúde é o médico oftalmologista Dr. Rafael Santos Záquia, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, especialista em oftalmologia e em retina e vítreo clínico cirúrgico pelo Hospital de Clínicas da Unicamp. Dr. Rafael é membro do Conselho Brasileiro e da Academia Americana de Oftalmologia. Para conduzir a entrevista, o apresentador do Prevê Saúde, médico oftalmologista, Dr. José Eduardo Marques. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Rafael Záquia aqui no nosso estúdio, ele que gentilmente aceitou o convite e vai poder esclarecer para vocês um assunto muito importante que faz parte do nosso dia a dia. Nós vamos falar de descolamento de retina, vamos falar também de retinopatia diabética, que é tão prevalente entre os pacientes que portam esta doença. Doutor Rafael, eu gostaria que o senhor iniciasse o nosso programa explicando para o telespectador o que é a retina, um órgão tão importante, uma parte do nosso olho tão importante. A retina é uma estrutura que a gente tem atrás do cristalino, que é a lente natural do olho, né? Que é constituído por células neuronais, cuja função dela é captar as imagens luminosas e enviar essas imagens para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro, para que a gente possa enxergar. Então é um órgão fundamental dentro da nossa visão. Nós temos uma imagem, eu gostaria que até o senhor explicasse aí para o nosso telespectador entender melhor. Então, a retina é aquela parte do fundo do olho. Isso, aquela parte alaranjada, né, onde a gente vê vários vasos sanguíneos por cima. Aquela parte alaranjada é onde nós temos várias células neuronais que captam a informação luminosa que a gente recebe quando a gente está com os olhos abertos e vai mandando essas informações via nervo óptico para o nosso sistema nervoso central, para o nosso cérebro. Quais são as causas que levam o indivíduo a ter um descolamento da retina? O que realmente pode ocorrer e esse indivíduo ter o descolamento da retina? Uma causa muito frequente do descolamento de retina são os traumas oculares, né? Seja ele um trauma ocular, tomar uma bolada, uma pancada no olho, até um trauma perfurante, mas existem outras causas do descolamento de retina, né? A gente tem pessoas que têm miopia muito alta, tem risco de ter descolamento de retina, pós-cirurgias oculares podem ter descolamento de retina. Nós temos também casos, algumas doenças sistêmicas que podem evoluir com descolamento de retina, como o próprio diabetes. Então a gente tem diversas causas, desde causas externas até causas sistêmicas, bastante comuns na população, que podem levar ao descolamento de retina. O descolamento de retina, ele, quando fala em descolamento de retina, causa um certo temor. Realmente é algo preocupante quando se descola a retina? Sim, é preocupante porque as células da retina são formadas por células neuronais e as nossas células neuronais elas não se regeneram. Então quando você tem um descolamento de retina, essas células vão sendo lesadas progressivamente e você pode ter perdas visuais irreversíveis. Por isso que o tratamento ele tem que ser o mais precoce possível e o diagnóstico também. Certo. O indivíduo pode descolar a retina espontaneamente, ou seja, sem o indivíduo
ter um trauma ou uma doença, espontaneamente também pode descolar a retina? Pode, porque do descolamento de retina é uma doença que a gente chama uma doença do vítreo, né? O vítreo é a gelatina do olho. Então, muitas vezes a gente tem situações, por própria constituição fisiológica, em que você tem a contração dessa gelatina, essa gelatina do olho vítreo, ela se solta da retina e ela pode provocar áreas de tração espontânea na retina, abrir inicialmente uma rotura, um buraco, que dão sintomas como um flash de luz, né, dão sintomas como sensação de moscas volantes, que podem inicialmente não serem nada, e podem não ser nada, mas podem ser o início de um sintoma de descolamento de retina antes de realmente ela descolar. Certo, isso é bastante importante, porque frente a um sintoma desse, o indivíduo deve sempre procurar o seu oftalmologista. Perfeito. Existe uma situação muito particular, muito comum de procura aos nossos consultórios, em que o paciente tem a sensação de ter sensação de mosca volante, sensação de ver alguns flashes de luz, que pode ser só um descolamento do vítreo, que é quando a gelatina do olho ela se solta da retina. Porém, esse sintoma pode também ser o início de um descolamento de retina. E muitas vezes, se você faz o diagnóstico de um descolamento de retina, o diagnóstico de uma rotura nessa fase, você ainda não teve a perda de visão. E você pode fazer um tratamento que é um tratamento simples, sem risco de perder a visão. Isso é importante, então, o diagnóstico precoce desta patologia, justamente para que o indivíduo consiga ter um tratamento muito menos invasivo e com um restabelecimento melhor da visão. Com certeza. Existem alguns sintomas além desses, doutor? Nós temos uma imagem que mostra bem esta parte do descolamento de retina. Eu gostaria que colocasse a imagem para o doutor explicar melhor isso daí. A gente vê ali uma foto e uma criança com o centro borrado. Um dos sintomas também pode ser esse? O descolamento de retina, geralmente o sintoma do descolamento de retina, né, ele vem uma mancha, uma sombra, que geralmente ela vem da periferia em algum dos cantos dos olhos. Inicia com uma sombra preta que ela vem progredindo em direção ao centro da visão, até que acomete o centro da visão e o paciente começa a ter praticamente a ver vultos, né? E essa evolução dos sintomas pode demorar horas, pode demorar alguns dias ou semanas, mas a percepção de uma mancha preta, de uma sombra no seu campo de visão é algo muito preocupante e é um sintoma bastante característico de um descolamento de retina, acompanhado da baixa de visão. Na próxima imagem nós temos aí uma foto do fundo do olho com um descolamento. O que seria esse descolamento, doutor? Como que o senhor evidencia isso? Então, na verdade, essa é uma imagem de um fundo do olho, né, onde a gente evidencia ali uma área mais elevada, ali superior, que é a área do descolamento de retina. Então, esbranquiçada. Isso, exatamente. Nessa área esbranquiçada, houve uma rotura bem periférica, que na imagem a gente não consegue ver com detalhes, mas se abriu um rasgo, um pequeno rasgo na retina, e por ali começou a ter infiltração de líquido do próprio olho, que começou a levantar a retina e tirar ela do lugar. E naquela região onde ela descola, ela provoca uma mancha preta no campo de visão. Certo. Tem algumas pessoas, doutor, que nos procuram com sintomas de depois de alguma crise nervosa ou algo emocional, ele desenvolveu um apagão no olho, ficou tudo preto. E depois devagarinho foi voltando e voltou ao normal. Pode ser também descolamento de retina, é isso? Esse sintoma, o descolamento de retina, ele, a partir do momento que você começa a ver a sombra, ele não tem volta, né? Ele não involui, né? Você não deixa de ter o descolamento de retina espontaneamente. Então, esse sintoma muito provavelmente está associado ao estresse, até pode acontecer por elevação da pressão corpórea, da pressão sistêmica, que a visão voltou. Mas um descolamento de retina, a visão embaça e quando embaça não volta. Certo. Então, geralmente, esses apagões que dá aí na visão pode ter caráter
realmente emocional, às vezes até vascular, o indivíduo deu um pico de pressão, faltou um pouco de oxigênio momentaneamente, mas isso voltando não é o descolamento de retina. Isso, perfeito. Certo. Existe algum caráter familiar, pessoas que têm famílias que têm uma maior tendência a ter o descolamento de retina? Como eu falei no começo, na fisiopatologia da doença, né, na característica da doença, ela é uma doença principalmente da gelatina do olho. Então existem algumas pessoas que têm alguns problemas relacionados ao colágeno, em que a gelatina ela tem uma tendência a contrair mais, e a gente observa que algumas doenças relacionadas ao colágeno provocam descolamento de retina, e a gente vê alguns casos familiares de descolamento de retina. Então, essa é uma informação importante, quando você vai ao oftalmologista, você falar para o seu médico que existem histórico de descolamento de retina na família. Certo. O senhor falou dos sintomas aí do descolamento de retina, que pode começar por moscas volantes, flashes, a pessoa começar a ver passar aqueles cabelos na frente. E o diagnóstico, doutor? Como é feito o diagnóstico? Uma vez o paciente procurando o senhor com esse sintoma, qual é o exame que o senhor faz para diagnosticar o descolamento da retina? Bem, o diagnóstico do descolamento de retina é feito sob dilatação, tem que pingar colírio, fazer o exame de fundo de olho, um exame do mapeamento de retina, que é a partir daí onde a gente faz o diagnóstico do descolamento de retina. Em algumas situações em que o descolamento de retina ele está associado a sangramento dentro do olho, em que você tem uma hemorragia vítrea que mesmo dilatando, você não consegue ver, ter a visualização direta da retina. Nesses casos, a gente utiliza também o exame de ultrassom, mas basicamente, na grande maioria dos casos, a gente faz o diagnóstico com o exame de mapeamento de retina. Certo. Uma vez diagnosticado aí esse problema de descolamento de retina, qual é o próximo passo, doutor? Quando é feito o diagnóstico real do descolamento de retina, não existe outra possibilidade a não ser um tratamento cirúrgico. Nos casos antes de ocorrer o descolamento de retina, quando o paciente tem aqueles sintomas, né, de flashes de luz, mosca volante, a gente detecta uma rotura, um buraco, ainda sem ter surgido propriamente o descolamento de retina, o tratamento é fazer uma fotocoagulação a laser. Mas nos casos mais evoluídos, o tratamento ele é cirúrgico, é uma cirurgia bastante delicada e que vai demandar muito cuidado do paciente no pós-operatório, que tem uma recuperação bastante lenta, mas que desde que o paciente faça essa cirurgia de maneira rápida, né, e siga as orientações pós-operatórias, tem chance de ter uma boa evolução. Doutor, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a uma saúde de qualidade, ou seja, tem um plano de saúde, muitas vezes o indivíduo está lá no SUS, foi diagnosticado um descolamento de retina. Se demorar tempo para ele, e que na maioria das vezes demora, porque os serviços estão superlotados, se demorar tempos para ele procurar o serviço ou para ele conseguir uma vaga, ele vai ter uma perda permanente? O descolamento de retina, quanto antes operar sempre vai ser melhor para o paciente. Existem evidências na literatura que mostram que o quanto antes operar, a chance de ter um melhor resultado visual é maior. Agora, o resultado visual final não depende somente do tempo, ele depende do tipo do descolamento que o paciente tem, da forma como que foi a resposta cirúrgica desse paciente no pós-operatório. A gente tem situações em que às vezes o paciente precisa ser submetido a mais de uma cirurgia, mas sem dúvida nenhuma, quanto antes operar, quanto antes fizer o tratamento, a chance de ter uma recuperação visual, ela é maior. Certo. Mudando um pouco de assunto, indo para o lado da retinopatia diabética. O que é essa tão temida retinopatia diabética, doutor? Bem, hoje a gente sabe que o diabetes é uma doença endêmica no mundo inteiro. Existem dados da Organização Mundial de Saúde que a gente tem aproximadamente mais de 400 milhões de pacientes diabéticos no mundo, e essa tendência até 2030
praticamente aumentar em mais de 50%. Então a gente vai ter muito mais diabéticos, e a retinopatia diabética nada mais é do que são as alterações que o diabetes provoca ao longo do tempo no fundo do olho, que podem ser desde alterações leves, né, sem prejuízo à visão, mas que elas lentamente podem evoluir e, nos casos mais avançados, levar à cegueira, que pode até ser irreversível. O diabetes, tanto tipo 1 quanto de tipo 2, podem levar a esse tipo de problema. Qual realmente acaba levando com uma frequência maior as retinopatias diabéticas, doutor? Se a gente pensar no tempo da doença, os pacientes diabéticos tipo 1, eles desenvolvem a doença muito precocemente, é o diabetes do adolescente, é o diabetes da criança. Então, geralmente, esses pacientes, por terem um tempo de vida maior, geralmente eles vão apresentar as alterações mais graves, né? E vão ter uma taxa de retinopatia diabética muito maior do que os pacientes com diabetes tipo 2. Porém, no nosso dia a dia, o que a gente vê são mais pacientes que têm diabetes tipo 2 e que desenvolvem a retinopatia diabética, até porque o diabetes tipo 2 ele é muito mais prevalente na população. Ô Rafael, e a maioria das pessoas que tem esse tipo de problema não tem sintomas? A retinopatia diabética, inicialmente, ela não provoca sintomas, não altera a visão, e com o tempo ela vai provocando embaçamento da visão central, pode levar à cegueira. Então, por isso que é muito importante todo paciente que é diabético, além de ir ao seu médico, fazer o bom controle do diabetes, se preocupar mesmo com uma visão boa, se preocupar regularmente em fazer visitas ao oftalmologista, não só para ver o seu óculos, mas também para fazer o seu exame de fundo de olho, para saber se o seu fundo de olho está tudo bem, se já existem sinais de retinopatia diabética. O indivíduo que tem diabetes deve procurar o oftalmologista para fazer o exame de fundo de olho de quanto em quanto tempo, Rafael? Bem, um paciente recém-diagnosticado com diabetes, por exemplo, diabetes tipo 1, a orientação é que o primeiro exame seja feito com 5 anos após o início da doença. Mas nos pacientes com diabetes tipo 2, imediatamente após o diagnóstico, esses pacientes eles devem ser já submetidos ao exame de fundo de olho. E o acompanhamento vai depender muito se ele já tem a retinopatia diabética instalada ou se ainda não tem a retinopatia diabética. Então, nos casos em que o paciente não tem ainda nenhuma alteração do diabetes, apesar de ser diabético, e nos casos que tem quadros muito leves, o acompanhamento deve ser anual. Mas naqueles casos em que demandam um cuidado um pouquinho maior, nas chamadas retinopatias diabéticas já não proliferativas moderadas, e o acompanhamento deve ser pelo menos semestral. Certo. Ô Rafael, nas fases iniciais, quais são os achados no fundo do olho que o indivíduo realmente está com retinopatia diabética? Os primeiros achados, né, no fundo de olho, a gente tem até uma imagem da retina, dá para ver direitinho. Dá para ver direitinho. Eu gostaria que passasse a imagem para o Rafael poder explicar. A próxima. A próxima imagem. Aí. Essa daí, né? Então, as primeiras alterações são esses pontos avermelhados, que são microaneurismas, são alterações vasculares que o diabetes vai provocando lentamente ao longo do tempo, até pequenas hemorragias dentro da retina. E a gente tem também essas áreas esbranquiçadas, né, que são acúmulos de gordura que extravasam dos vasos sanguíneos, que a gente chama de exudatos. Tá? Então, essas são as alterações mais típicas de um paciente que tem retinopatia diabética. E elas podem estar apresentadas em pequena quantidade, em quantidades moderadas, muito grandes, e você pode ter até a formação de vasos doentes que podem evoluir com sangramento, induzir tração na retina, induzir descolamento de retina e que pode progressivamente levando à perda de visão até cegueira. Então quer dizer que a retinopatia diabética também pode levar à cegueira? Pode. Num estágio muito mais avançado, é lógico, mas como ela não dá sintoma no início, o indivíduo só vai saber que tem esse problema se ele procurar o oftalmologista. Exatamente. Além do exame do fundo do olho, existe algum outro exame que se faz
para não só o diagnóstico, mas para saber como tratar melhor essa doença? Hoje a principal causa de diminuição da acuidade visual num paciente diabético é o edema macular diabético. Então é muito comum, quando a gente faz um exame de fundo de olho num paciente diabético, em que a gente já tem instalado algumas alterações do diabetes no fundo do olho, mesmo com uma visão boa, a gente fazer alguns outros exames, como a angiofluorescenografia, que é um exame que a gente utiliza um contraste na veia, que a gente consegue ver algumas alterações antes mesmo de elas serem possíveis a gente ver no fundo de olho. E a gente também tem hoje o exame de tomografia de coerência óptica, que ele permite que a gente detecte pequenos edemas, pequenos inchaços, pequenos acúmulos de líquido na retina, para que a gente possa fazer um tratamento mais direcionado e com uma melhor resposta e para o paciente manter uma boa visão. Certo. Os pacientes que realmente iniciam um tratamento e não controlam o diabetes adequadamente, mesmo tratando a retina, pode ter evolução? Sim, é muito importante ressaltar, isso eu falo para todos os meus pacientes, né? O tratamento ele é em conjunto, então não adianta o oftalmologista fazer a parte dele e o paciente não fazer a parte dele. E o contrário também é verdade. Então é muito importante, a partir do momento em que a retinopatia diabética está instalada, que o tratamento, o bom controle do diabetes seja feito e quando for necessário fazer alguma intervenção para tratar a retinopatia diabética, seja ela fazer uma fotocoagulação a laser, seja ela fazer uma aplicação de medicações dentro do olho, que são os antiangiogênicos, né? Hoje a gente tem os implantes de corticoide, seja fazer uma cirurgia, é muito importante que o diabetes esteja bem controlado. Por quê? Se o diabetes não estiver bem controlado, a gente vai retardar a perda de visão, mas a gente não vai evitar. Da mesma forma, se o diabetes estiver bem controlado e o tratamento proposto for realizado, a chance de manter a visão e evitar a cegueira ela é muito grande. Então é importantíssimo esse conjunto, não só o tratamento adequado, mas também um controle bem rigoroso do diabetes. Perfeito. Esses pacientes, na maioria das vezes, levando os dois, tratamento oftalmológico bem feito, bem realizado, bem indicado, e o controle da glicemia, a grande maioria fogem da cegueira? Sim, se o paciente mantiver bem controlado o seu diabetes, fazendo um acompanhamento regular, um acompanhamento oftalmológico adequado, a chance desse paciente ter uma excelente qualidade de vida, uma excelente visão, ela é muito grande. Você falou de injeções que se faz no olho. Antigamente, para o tratamento da retinopatia diabética, só se existia o laser. O pessoal fazia laser, ia lá, cauterizava os vasos. O que são essas injeções, doutor? Anteriormente, a gente só tinha o laser disponível para o tratamento da retinopatia diabética e inclusive do tratamento do edema macular diabético. Nos últimos 10 anos surgiram medicações novas, que são os antiangiogênicos, que mudou um pouquinho o tratamento do diabetes no fundo do olho, especialmente nos casos do edema macular diabético, em que o tratamento era o quê? Única e exclusivamente fazer laser. E o tratamento, a longo prazo, o objetivo dele era evitar a maior perda de visão. Com o surgimento dessas medicações, observa-se que, além de você evitar a perda de visão, você consegue fazer com que esse paciente ganhe visão novamente. E isso mudou muito o tratamento do edema macular diabético. Mas ainda assim, existem situações em que o laser ele é insubstituível. Então, na verdade, cada um tem realmente o seu espaço dentro do tratamento, o laser e essas medicações. O senhor falou que existe medicações antiangiogênicas que faz com que os vasos do diabetes não se proliferem e que também existem anti-inflamatórios. Como é a indicação de cada uma? Hoje a gente sabe que o tratamento, o edema macular diabético, né, a diabetes é uma doença inflamatória também. Então, muitas vezes, algumas situações, a gente faz o uso do corticoide dentro do olho. A gente faz a aplicação de um corticoide dentro do olho. A preferência hoje, o melhor tratamento para tratar o edema macular diabético são os antiangiogênicos, porque a gente sabe que o nível
de moléculas que estimulam a angiogênese, a formação de vasos doentes dentro do olho, ela é muito grande. Mas existem também situações em que o processo inflamatório instalado nos vasos sanguíneos, por conta do diabetes, também é muito grande. Então, em situações em que não respondem aos antiangiogênicos, a gente tem a opção de usar esses corticoides dentro do olho. Com resultado muito bom. Com resultados muito bons. Olha, doutor, eu acho que nós conseguimos aí de uma maneira clara, tranquila, simples, explicar para o nosso telespectador a respeito do descolamento de retina e também da retinopatia diabética. Mas mesmo assim eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para o nosso telespectador. Obrigado, né, pelo convite de participar dessa entrevista, acho muito importante. E para todo mundo que estiver assistindo, eu oriento: procure regularmente o seu oftalmologista. Sempre que sentir algum sintoma, não só uma diminuição de visão, mas que tem esses sintomas que a gente falou, sintomas de flash de luz, sensação que tem uma opacidade na visão móvel. Para você que tem o diabetes, acompanhe regularmente com o seu oftalmologista, siga as orientações dele, que certamente você vai conseguir manter uma boa qualidade de visão e, consequentemente, uma boa qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, essas orientações deveriam realmente servir para o nosso telespectador, e qualquer dúvida, ele realmente se reportar aqui à TV, tenho certeza que o Dr. Rafael terá o maior prazer em respondê-las. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a uma saúde de qualidade. Muitas vezes o paciente diabético não consegue ter um controle adequado por falta de orientação, falta de uma nutricionista acompanhando o que ele realmente está ingerindo no dia a dia, muitas vezes medicações mais adequadas para os seus casos, e realmente isso é importante, o controle adequado da glicemia, do diabetes, associado a um tratamento adequado da retinopatia diabética. Nos casos até do descolamento de retina, doutor, infelizmente as pessoas que às vezes dependem do SUS não conseguem ter o acesso rápido a esse tipo de tratamento. E infelizmente isso daí o Estado acaba pecando e realmente deixando essas pessoas órfãs na hora que elas realmente mais precisam. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do doutor Rafael Zacchia, ele que aceitou o convite, pôde vir aqui explicar para vocês. Já fica aqui o convite, Rafael, para voltar a gente falar de vitrectomia, falar outros assuntos aí do teu dia a dia. É um prazer. E a vocês que nos assistiram, muito obrigado, e o convite está feito para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.